Então, enquanto eles estão querendo algo rápido, Jesus está querendo investir tempo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus os pega pela mão e o leva para fora. É interessante que o pedido é: toca nos olhos dele, Jesus, para que ele volte a ver. Só que Jesus não começa pelos olhos. Jesus começa dando direção. Eu vou repetir: Jesus não começa pelos olhos, Jesus começa dando direção. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 22. Então chegaram a Betsaida, Deus abençoe, e trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo. Eu vejo homens, pois vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Versículo 25. Depois disso tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandando para a sua casa, dizendo: não entre na aldeia, não diga a ninguém na aldeia. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Tua igreja veio ouvir o Senhor nesta noite. E eu te peço que o Senhor fale. Te peço que o Senhor nos ajude. Todas as coisas foram feitas por meio de ti, e sem ti nada do que foi feito poderia ter sido feito. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória pois a ele, glória pois a ti, eternamente. Fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: me dê alguns minutos da sua atenção sentando aí. Meus irmãos, a Bíblia vai nos falar nos evangelhos que Jesus realizou 35 milagres. Quantos milagres? Quantos milagres? O que eu acho interessante é que dos 35 milagres realizados por Jesus, nenhum deles foram iguais. Todos os 35 diferentes. Todos os 35 divergentes no sentido de ação. É interessante notar que Jesus está entrando em Betsaida. Betsaida é um lugar que dali 3 discípulos de Jesus saíram para o seu colégio apostólico, ou para o seu número de 12 discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus está entrando em Betsaida. Betsaida era, por título, por nome, Betsaida era casa de pesca e lugar de provisão. Mas Betsaida nos dias de Jesus já não representava mais lugar de provisão e nem casa de pesca. Betsaida nos dias de Jesus era um lugar de incredulidade. Betsaida nos dias de Jesus era um ambiente, um território que deformava a visão real, espiritual das pessoas. Por quê? Porque era para ser um lugar de provisão, mas estava sendo um lugar de incredulidade. Então a visão correta era a provisão, mas havia uma deformidade na visão das pessoas. É para ser, mas não é. E tem coisas na nossa vida que é para ser, mas não são. É para acontecer, mas não acontece. É para viver, mas não vive. Então, aquele lugar era um lugar que era para ser, mas não estava sendo. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na aldeia, uns homens vêm trazendo um homem que é cego. E eles olham para Jesus e dizem assim: Senhor, cura ele. Está escrito na minha e na sua Bíblia. Pedindo que ele tocasse, entraram na aldeia e o entregaram a Jesus.
Pedindo que lhe. Eles chegaram, mostraram o cego, disseram: está aqui, Jesus, o Senhor pode curar? O que é que esses homens estão querendo? Uma ação de Jesus, somente uma cura. Somente que ele volte a ver. Somente que ele enxergue aquilo que ele não consegue enxergar. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus pega ele pela mão e vai o conduzir. Por quê? Me parece que quem está vindo está querendo uma ação rápida. Só que Jesus quer demorar. Jesus quer ficar. Jesus quer permanecer. Porque para Jesus atender um pedido seria muito mais fácil. Dizer a esta multidão, dizer a este cego: volte a ver. E pronto, está resolvido. Só que Jesus vai investir. Jesus vai gastar tempo. Jesus vai passar o que for necessário para estar com esse homem. Então está escrito assim, a Bíblia vai dizer que Jesus o pegou e o levou para fora. Enquanto essa geração está querendo algo rápido, algo direto e coisas instantâneas, Jesus vai ensinar a primeira lição. Comigo, na minha forma de ação, no meu jeito de Deus, no meu processo, não existe nada instantâneo. Você precisa entender e viver processos de Deus na sua vida. Eu queria algo para o momento. Jesus quer algo para a vida. Eu queria algo para agora. Jesus quer algo para o destino. Eu queria algo para resolver. Jesus quer resolver não só o momento, Jesus quer resolver a questão. Então, enquanto eles estão querendo algo rápido, Jesus está querendo investir tempo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus os pega pela mão e o leva para fora. É interessante que o pedido é: toca nos olhos dele, Jesus, para que ele volte a ver. Só que Jesus não começa pelos olhos. Jesus começa dando direção. Eu vou repetir: Jesus não começa pelos olhos, Jesus começa dando direção. É interessante que os homens o trazem, e enquanto os homens o trazem, a primeira lição que eu aprendo é: por muito tempo esse homem está sendo guiado por homens. Mas quando ele passa a ter um encontro com Jesus, Jesus vai ensinar uma coisa: agora você não vai ser mais guiado pelos homens. Agora você vai ser direcionado, guiado, direcionado, apontar o caminho na tua vida. Sou eu quem vai fazer isso. Não é assim: eu tenho uma dúvida na minha vida, amiga, o que é que tu acha? Fulano, o que é que tu pensa? Cicrana, como é que eu faço? Porque meu coração está dizendo assim: primeiro, seu coração é enganoso. Segundo, a amiga não tem conselho para você. Porque a Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. A resposta não está na boca do homem, a resposta está na palavra de Deus. Deus tem a palavra certa para a tua vida. Deus vai ensinar a primeira lição: você vai parar de ser guiado por pessoas, e você vai aprender a andar debaixo da minha voz. Você vai parar de andar pela opinião. O que é que tu acha, o que é que tu pensa, o que é que o signo fala, o que é que isso acontece, o que é que é assim. Isso é superstição, isso é macumba, irmão. Isso é para quem acha que as coisas têm que combinar. Só que as coisas de Deus é direcionamento. Se você for viver pelo que A pensa e B pensa, você já está partido no meio. Porque um vai pensar para a esquerda, outro vai pensar para a direita. Só que o que é que a palavra diz? O que é que Deus está mandando fazer? O que é que Deus está me dizendo? O que é que Deus está instruindo? Como é que Ele está mandando fazer? Como é que Ele está me direcionando? Esse homem vai aprender. A primeira coisa não é: eu não vou começar você abrindo seus olhos físicos, eu vou começar você abrindo seus olhos espirituais. Porque não adianta ter olhos físicos se não tiver olhos espirituais. Não adianta ter vista se não tiver visão. Então Deus vai olhar para esse homem, vai pegar na mão dele, vai guiar ele dizendo: os homens te guiaram até aqui, agora deixa comigo. Mas por que, pastor? Deixa comigo. Porque Deus vai usar um caminho oposto que os homens estão usando, viu? Por quê? Os homens mandaram entrar, Jesus mandou sair. Você está preparado para ser direcionado por Deus e andar na contramão do mundo, na lógica, na ilógica, na irracionalidade do mundo? Mas é porque as coisas não é bem assim, o negócio não está isso. Não, mas não é saber se o mar está para peixe não, irmão. É saber se Jesus colocou os peixes no mar. Porque crente não fica perguntando se o mar está para peixe. Crente sabe se Jesus colocou peixe no mar. Porque na hora que era para Pedro pegar peixe, porque era a hora, era o momento, o peixe estava lá, Jesus disse: esconda os peixes. E no momento que o peixe estava dormindo, que não estava na superfície, aí Jesus disse: volta para o mar. Mas peraí, Jesus,
É para você aprender que o homem é de um jeito e eu sou de outro. Eu não sei se tem alguém que crê no que eu vou profetizar aqui. A estratégia de Deus é diferente da do homem. Porque o homem está dizendo uma coisa, mas Deus está dizendo outra. E não vai dar certo do jeito da lógica humana. Vai dar certo do jeito que a boca de Jeová está liberando. Então não se importe se alguém está dizendo, mas não tem lógica, mas não vai dar certo. Mas ande na mão do céu, porque o céu se responsabiliza. Ele me couve achar. É minúvia súbria. E aí, eles querem que você entre, eu quero que você saia. Vai fazer o quê? Vai agir como? Na lógica do homem? Na direção do homem, no que o homem está falando? Ou na minha visão? Só que tem o seguinte, para se alinhar com a voz de Deus, eu tenho que estar perto da palavra, perto da Bíblia, orando, buscando, jejuando, consagrando. Porque rios de Instagram não vai me dizer o que é que eu tenho que fazer, mesmo que sejam rios de cristão. É perto de Jeová, meu filho. Ele estava junto. Sabe como é que o crente vive junto? Oração. Estou orando. Quando você estiver pensando que está orando, você nem começou ainda. Primeiro, eu vou ensinar você que os homens vão te dar uma direção, mas a minha é outra. Segundo, ele pega o homem e leva para fora. Ele pega o homem e leva para... Porque o maior problema não era os olhos, era o ambiente. O ambiente era incrédulo. Pastor, por que Jesus que estava ali não converteu o ambiente inteiro? Porque Jesus tinha propósito na vida daquele. E quando Jesus tem propósito na vida daquele, você não converte o ambiente. É capaz de você se dobrar o ambiente. Ele tira você do ambiente para que você não se contamine nem se perca. Mas eu estou aqui para fazer a diferença. Cuidado, que essa diferença é capaz de quem está diferente pegar você e deixar você diferente. Aí Jesus pega ele e leva ele para fora. Por quê? Não adiantava Jesus curar ele domingo e na segunda ele está no ambiente da doença. Não adianta de nada. Jesus curar, Jesus operar, mas o lugar, o ambiente ainda está vivo dentro dele. Então Jesus estava ensinando uma coisa: eu vou te curar, mas eu vou te tirar do ambiente que distorce a tua visão. Irmão, você já ouviu isso várias vezes. Eu estava entre duas palavras, eu vinha no caminho preparando uma palavra. Isso não é jargão não, irmão, isso não é jargão. Mas quando eu cheguei aqui, sentei aqui, o Espírito Santo disse, é essa. Eu digo, mas Espírito Santo, eu nem terminei, você termina lá em cima. Mas eu nem fiz, mas você faz lá em cima. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Várias, pastor. Mais uma vez Deus está confirmando que não adianta enxergar certo vivendo num ambiente errado. Não adianta querer ser mais cheio de Deus onde você só convive com pessoas mundanas, onde toda festa você está presente para não desagradar pessoas. Jesus te tirou da aldeia para mostrar para você que você não pode ser só curado na visão, você precisa ser curado do ambiente. Porque tem ambiente que adoece, e o ambiente que está adoecendo é espiritual aqui. Porque era para ser casa de pesca e lugar de provisão, mas estava sendo lugar de incredulidade. Não tem Deus, não falam de Deus, não vivem na presença de Deus. O que é que você está fazendo lá? Não andam na palavra de Deus. O que é que você está fazendo com esse tipo de pessoas? Deus quer te tirar desse ambiente. Aí a Bíblia vai dizer
que ele sai. Quando ele sai, Jesus, falo já sobre isso, cospe no chão, faz um lodo, unta nos seus olhos e diz: enxergue, meu filho. O que é que você está vendo? Quem não via, começou a ver. Aí ele diz assim: vejo homens como, porque ele saiu do lugar, mas o lugar ainda não saiu dele. O povo saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu do... Aí esse é o processo de Deus nas nossas vidas. Quando Deus até nos tira do ambiente, já é um segundo nível. Você até consegue romper o ambiente, mas o ambiente ainda está aqui. Você ainda sente desejo, você ainda tem vontade, você ainda sente tentado, você ainda fica nervoso, você ainda fica assim, se tremendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquela adrenalina, aquele negócio, fica o pecado vindo e o ambiente ainda está batendo na porta. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus põe as mãos nos olhos dele e diz: o que é que você vê? Eu vejo. Sim. Só que quando Jesus vai curar um cego, ele quer trazer a visão a este cego. E não adiantava ele ver, mas ver errado. E tem gente que se conforma com isso: eu já estou vendo, mas está vendo errado? Não foi assim que Jesus curou. Jesus operou na sua vida para te curar, para você ver errado. Ele te curou para você ver certo. Então, o que está acontecendo aqui? Ele saiu da aldeia, mas a aldeia não saiu dele. Porque quando você... Irmão, conversão é um processo, sim ou não? Não pense que você levantou a mão e entregou a vida para Jesus, acabou. Nada mais, pastor. Acabou, não preciso fazer nada mais. Não, é um processo de todos os dias. Todos os dias eu preciso me converter. Todos os dias eu preciso ser melhor. Todos os dias eu preciso mudar. Então, quando esse homem ainda não vê, ele já foi curado. Só que agora Jesus vai precisar curar ele da cura. Ele já foi restaurado, mas Jesus vai precisar restaurar ele da restauração. Ele já foi convertido, mas Jesus vai precisar converter ele da conversão. Meu Deus, é muito profundo. Não porque é profundo porque eu estou pregando, é profundo o que Jesus está fazendo. Porque às vezes nos convencemos e achamos que nos convertemos. Às vezes temos alguma convicção e achamos que já está bom. Só que Jesus está dizendo: não adianta eu te dar visão e você está vendo errado. Não foi para isso que eu fiz você, e nem foi para isso que eu te gerei. Então por que esse homem vai fazer isso aqui? Por que esse homem ainda não está vendo? Ele já entrou no processo, ele já está vivendo um processo, mas ainda existem processos na vida dele que precisam dar continuidade. Porque aquilo que Jesus faz na sua vida não acabou não, continua. O oleiro está trabalhando. Quando Jeremias desce na casa do oleiro, ele não vê o oleiro falando, ele não vê o oleiro explicando, ele não vê o oleiro isso, ele não vê o oleiro aquilo. Mas uma coisa que ele vê, a Bíblia diz que quando ele desceu, ele viu o oleiro fazendo. Por quê? O oleiro não para de trabalhar. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus que trabalha. E o trabalhar de Deus não acaba. O trabalhar de Deus é constante. Então Jesus vai trazer a esse homem que ele não pode se conformar em estar vendo, mas ele tem que ver certo. Você não pode se conformar em estar na igreja. Você não pode conformar em estar na reunião da quarta-feira. Você tem que conformar quando você estiver na reunião da quarta-feira, com a Bíblia debaixo do braço, mas a Bíblia dentro do teu coração. Já é um passo ver para quem era cego, sim ou não? Mas e se eu disser para você que Jesus quer fazer algo mais? Jesus quer fazer algo mais do que movimentar você para sair de casa e vir para a igreja. Jesus quer fazer algo mais do que você chegar aqui e dizer: como foi bom esse culto, eu me arrepiei. Jesus quer fazer algo mais. Porque aquele que tocou nos seus olhos e já fez você enxergar, só que você ainda não está enxergando certo, está dizendo: e se eu tocar de novo, você vai enxergar completo. E se você se permitir ser colocado nas minhas mãos, e se você continuar com um coração ensinável, e se você continuar e permanecer e não desfocar da minha presença, ainda vai continuar o trabalhar na tua vida, porque só começou, mas significa que eu vou continuar fazendo.
Diga, Deus está trabalhando. Fale mais forte, Deus está trabalhando. Fale pela última vez, Deus está trabalhando. Versículo 25 para a gente encerrar. Depois disso o quê? Depois disso o quê? Tornou. Depois disso o quê? Fez de novo. Pastor, parei. Pastor, Deus começou a fazer. De repente, no meio da caminhada eu parei. Ele quer fazer de novo. Estava num propósito com Deus, estava firme com Deus. De repente eu parei. Ele vai fazer de novo. Estava vivendo minha vida com Deus, estava numa caminhada fervente, em oração, em louvor, em palavra, e parou. Ele vai fazer de novo. Porque Ele está pronto para tornar a fazer o que Ele já começou a fazer na tua vida. Isso significa, eu não desisti de você. Eu tenho projetos na tua vida, tenho planos na tua história, tenho estratégias para desenvolver na tua caminhada. Eu quero fazer de novo, você me permite? Eu quero fazer de novo, você deixa eu fazer de novo? Eu quero trabalhar mais uma vez, você permite eu trabalhar mais? Mas foi nessa área que eu fui frustrado, foi nessa área que começou, mas não deu certo. Mas eu quero fazer de novo, do meu jeito, da minha forma. Pastor, começou, não deu certo, eu já tentei, não aconteceu. Deixa eu fazer de novo. Porque você estava dentro de um processo, e o problema não está em Deus que não fez. O problema é que o processo ainda não tinha acabado. Então você achou que pelo fato de Deus começar, Ele já teria que ter terminado. Só que Ele está dizendo, você estava dentro de um processo. Por quê, pastor? Porque nessa ação de Jesus, dos 35 milagres de Jesus, esse é um milagre atípico. Por quê? Eu vou dar uma resposta para alguém que perguntou algo para Jesus aqui. Porque Jesus não tem só uma forma de agir. Você não perguntou para Jesus assim mesmo, você perguntou, Jesus, o senhor não poderia fazer assim? Aí Ele está dizendo, poderia. Mas a minha ação se chama multiforme e graça. Eu vou repetir de novo. Você perguntou, Jesus não poderia ser assim? Poderia. Mas a minha ação é multiforme e graça. Porque nesse milagre eu escolhi 2 processos para curar. Curei em 2. Em um, fiz a primeira vez. E agora estou fazendo no segundo. Por que o senhor fez no segundo, não fez de uma vez só? Porque nessa vez eu escolhi fazer de 2 vezes. O milagre está sendo fracionado, mas é presente. O milagre está sendo fracionado, mas é real. Por quê, pastor? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você puder, levanta uma das suas mãos. Quem define o remédio não é o paciente. Levanta a mão que eu vou profetizar. Quem define o tratamento não é o paciente, é o médico. Quem define o remédio não é o paciente, é o médico. Ei, o doutor dos doutores sabe exatamente o que ele está fazendo. 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 E tem mais uma coisa, até o tempo da medicação quem administra é ele. Porque uma vez eu estava num determinado lugar, a mulher colocou o soro e colocou outro soro e colocou outro soro e colocou outro soro. Aí eu já estava não sei quantas horas, eu disse, minha filha, apressa um pouquinho. Ela falou, pode não, tem que ser assim. Irmão, quando ela deu as costas, eu comecei a sentir uma dor. Eu digo, enfermeira! Ela disse, tu mexeu aqui? Foi? Eu disse, foi. Ela disse, rapaz, tu não pode porque tu não vai aguentar. O remédio está descendo assim porque é para o teu bem. Eu não sei quem acredita, mas levanta uma das suas mãos que eu vou profetizar. Está demorando, mas Deus está curando. Está demorando, mas Deus está salvando. Está demorando, mas Deus está agindo. Não é no teu tempo, não é na tua forma, não é do teu jeito. O médico sabe administrar a medicação na tua veia. E ele está dizendo, é para te curar. Tem alguém que crê nisso aqui? Levanta a mão comigo e dê um glória para Jesus aqui. Aguarda uma surpresa de Deus na terra, igreja. Jesus está trabalhando, igreja. Eita, coisa boa está na presença do Senhor.
Cadê o menino do louvor para me ajudar aqui? Eu terminei. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Jesus para dizer para alguém aqui: não questione a minha forma de trabalhar. Eu sei trabalhar. Não questione os meus métodos de Deus. Eu sei o que estou fazendo. Ruth, assim te diz o Senhor: os meus métodos são diferentes, e eu te digo assim: eu vou completar a obra. Não temas, eu sou contigo para te livrar. Reprevasu, prominência, perimicóvia, xarebinívia, surimihai. Eu sou grande e estou no recinto, enquanto a minha igreja me adora. Eu trabalho. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Deus vai surpreender a medicina. Deus vai confundir os exames. Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar.